Habilidade 1. Colonizing Other Worlds. Aula 2.2. Conteúdo. Future. Be going to. Habilidade. Conhecer e utilizar corretamente as formas negativas e interrogativas do futuro com be going to. Hello everybody, welcome to our English class. Bem-vindo à nossa aula de língua inglesa. Hoje nós vamos trabalhar nessa aula, então, um formador de futuro, né, que é a estrutura do be going to, só que voltado aí para as formas negativas e interrogativas. Mas antes disso, vamos conhecer um pouquinho aí sobre esse país, que na verdade não é um país, né, gente? Trata-se aí de um conjunto de países que é o Reino Unido, the United Kingdom, que por vezes essa bandeira é utilizada como sendo a bandeira aí da Inglaterra. Na verdade, um pequeno erro, já que ela representa aí todo o Reino Unido, todos aqueles países, né, que é uma mesorregião da Europa. Mas vamos conhecer um pouquinho sobre a Inglaterra, que é o país mais importante ali, mais conhecido talvez, mas pelo menos mais importante do Reino Unido. Olha só. Então, gente, England, que é o país principal aí do Reino Unido, né? A bandeira da Inglaterra, né? England, é uma bandeira com fundo branco, com cruzado, né? Com uma cruz vermelha no centro. Então, essa é a bandeira da Inglaterra. Essa ao fundo, então, trata-se da bandeira do Reino Unido, que é um conjunto de países. Então, England, vamos ver um pouquinho sobre England. England is a country that is part of the United Kingdom. It shares land borders with Scotland to the north and Wales to the west. With over 53 million inhabitants, England is by far the most populous country of the United Kingdom. Então, o que está escrito aqui? Que a Inglaterra, né, é um país que faz parte, né, do Reino Unido e que ele tem fronteira. Ele faz fronteira, então, com a Escócia no norte e com o país de Gales no oeste. Tem 53 milhões de habitantes e é o país, então, mais populoso do Reino Unido. United Kingdom, que nós podemos aí, né, nós vemos de vez em quando abreviado com UK, ou U e o K, né, uma abreviação aí de United Kingdom, que não é um país, e sim uma região aí da Europa, que a Inglaterra aí se faz presente, faz parte, então, aí do Reino Unido. Certo, gente? Vou mostrar para vocês agora um short dialogue que vai trazer alguns exemplos aí de futuro com o be going to que nós vamos explorar posteriormente. Olha só. I am not going to study in England next semester, Vicky. Why? Are you going to stop studying? No way. I decided to wait until next year. All my family is going to live with me. Wow, that's amazing! Então, gente, nesse diálogo, né, nesse dialogue, nós temos dois personagens falando aí e tem várias frases com o be going to, que nós vamos explorar em breve. Eu vou falar para vocês agora, vou mostrar uma vez mais lentamente e nós vamos vendo aí as frases, né, e as palavras novas aí. Olha só, nessa primeira fala aí do nosso dialogue. I'm not going to study in England next semester. Eu não vou estudar na Inglaterra no próximo semestre. Isso é a Vicky falando, né, falando para a Vicky. Olha só o que ela responde. Why? Por quê? Vamos voltando lá. Why? Are you going to stop studying? Você vai parar? Você vai deixar de estudar? Are you going to stop studying? Você vai parar de estudar? Aí o personagem continua. No way. I decided wait until next year. Eu decidi, então, esperar até o próximo ano. All my family is going to live with me. Então, toda a minha família vai morar comigo. Então, é um pequeno dialogue, né, um short dialogue, que traz aí vários exemplos aí que nós vamos trabalhar na aula de hoje, que é a forma negativa e interrogativa com a expressão be going to. Vamos ver agora uma verb list, né, uma lista de verbos que nós vimos nesse dialogue, e posteriormente nós vamos explorar aí essas frases afirmativas, negativas, interrogativas relacionadas ao be going to. Olha só. Verb list é uma lista de verbos, então. É importante vocês sempre anotarem os verbos, tá, gente? Verbo é uma classe gramatical muito importante, nós não conseguimos falar nada sem utilizar verbos. Então, é extremamente importante vocês anotarem e memorizarem verbos.
Então, o primeiro verbo ali que nós temos, share, que é compartilhar, né? Quem gosta de redes sociais sabe exatamente o que é essa palavrinha, né? Esse verbo, share. Aí nós temos o verbo decide, que é decidir, é uma palavra cognata, né? Se parece com outro em língua portuguesa. Aí nós temos o verbo to be, né? O verbo be, que significa ser ou estar. Aí na sequência nós temos o verbo stop, stop, que é parar, stop, parar. Aí o verbo study, study, que é estudar. O verbo live, que é viver. Se você mudar a pronúncia, essa palavrinha live, você tem um substantivo, né, que significa ao vivo, mas o verbo é live, a pronúncia, tá? E por último nós temos wait, wait, que é esperar. Então a lista de verbos share, decide, be, stop, study, live and wait. Então essa lista de verbos aí. Agora, gente, nós vamos ver então algumas frases retiradas aí do texto que nós acabamos de ler sobre o Reino Unido, né? Que às vezes se confunde a bandeira do Reino Unido com a Inglaterra. Nesse texto havia algumas frases negativas, né, interrogativas, que nós vamos explorar agora. Vamos iniciar então falando das frases negativas, né? A estrutura das frases negativas com o be going to. Olha só. Então, gente, o be going to é um futuro que nós utilizamos basicamente para falar de algo que vai acontecer com certeza e, resumidamente, nós falamos, né, que o verbo to be, aliás, que essa expressão do be going to é utilizado para falar de um futuro próximo e de algo que vai acontecer com certeza. Ele tem sempre essa estrutura, sujeito, be going to, mais verbo principal. Sempre essa estrutura aí nas frases afirmativas, tá? Sujeito, o que é o sujeito? É de quem se fala ou daquilo que se fala dentro de um determinado contexto. Então, nesse caso, all my family, toda a minha família, repare que eu estou falando de toda a minha família, então é o sujeito. Aí nós temos a estrutura do be going to. O be going to, ele vai ser conjugado, ele vai se transformar is ou are. E também o am, né, quando é conjugado com primeira pessoa. E aí nós temos o verbo principal, né, que ele fica no infinitivo, só que sem o to, e mais o complemento. O complemento pode ou não haver, né? Então nós temos ali, all my family is going to live with me. Toda a minha família vai morar comigo. Repare que eu estou falando de um futuro. Vai. Toda a minha família vai morar comigo. All my family is going to live with me. Então repare nessa estrutura de sujeito, be going to, e verbo principal e o complemento, tá? Então essa é a frase afirmativa. Sujeito, be going to, verbo principal. Frase negativa agora, eu vou mostrar um exemplo para vocês. Olha só. Na frase negativa muda pouca coisa. Na realidade, a única coisa que muda é a presença da partícula not, do advérbio de negação not. É praticamente a mesma frase afirmativa, a diferença se dá pela presença, pelo acréscimo do not, logo após o verbo auxiliar, que nessa estrutura é o verbo to be. Então, olha só a estrutura. Sujeito, né, o be, mais not, mais going to, mais verbo principal. E, claro, mais complemento se houver. Olha só o exemplo. I am not going to study in England next semester. Eu não vou estudar na Inglaterra no próximo semestre. O que muda da frase afirmativa para negativa? É basicamente a presença do not, tá? Então é fácil memorizar qual é a frase, então, o que muda da frase afirmativa para negativa? É a presença do not. Toda frase negativa vai ter a presença do not. Com a estrutura be going to não é diferente. Então eu tenho o sujeito, que é de quem eu falo, ou daquilo que eu falo. O verbo to be, devidamente conjugado com o sujeito. Né? Eu tenho que analisar quem é o sujeito e conjugar o verbo to be corretamente. Pode ser aqui, dependendo do sujeito, is, ou então are. Tá? Aí eu tenho a presença do not, que vai sempre junto ao verbo auxiliar. Aí o going to, o verbo principal e mais o complemento aqui, tá? Que pode haver ou não. Então, repare que a estrutura das frases negativas é basicamente a mesma das frases
afirmativas. A diferença consiste, então, na presença do not. Memorizaram, então? A presença do not junto ao verbo auxiliar, após o verbo auxiliar, caracteriza, então, uma frase negativa, certo? Vou mostrar para vocês agora mais alguns exemplos, então, falando aí da forma negativa do be going to. O que é o be going to? É um formador de futuro, é uma estrutura que forma futuro. Em língua inglesa, basicamente, nós temos duas, que é o be going to, a estrutura be going to, mais o will. Hoje nós estamos falando, então, o be going to voltado para as frases negativas e interrogativas. Olha só esse exemplo. We are not going to spend our vacation in London. Nós não vamos gastar, passar, né, nossas férias em Londres. A palavrinha spend quer dizer gastar, mas também no sentido de passar o tempo. Então, we are not going to spend our vacation in London. Nós não vamos desperdiçar, passar, né, nossas férias em Londres. Chama atenção para a estrutura, né, dessa frase, né, desse enunciado, e principalmente, olha só, a presença do not. O not, ele vai estar sempre presente nas frases negativas do be going to, tá certo? E ele vai sempre ao lado do verbo auxiliar. Por falar em verbo auxiliar, é bom a gente lembrar que é sempre o verbo auxiliar que recebe a partícula de negação, né, o advérbio de negação not, e aí ele que muda de posição quando nós vamos fazer uma pergunta. Então, o verbo auxiliar, ele assume um caráter de muita importância dentro da língua inglesa, dentro das estruturas, tanto das frases negativas quanto das interrogativas. Outro exemplo aqui para a gente analisar. I'm not going to have any difficulty with English language. Eu não vou ter nenhuma dificuldade com o idioma, né, com uma língua inglesa. Também chama atenção, é uma estrutura, tá certo? Nós temos uma estrutura aqui, e eu chamo atenção mais uma vez para a presença do not, logo após o verbo auxiliar, tá certo? Caracterizando, então, uma frase negativa. Ou seja, eu estou falando de uma ação do futuro, mas só que na forma negativa. Eu não vou ter, quer dizer, eu não terei nenhuma dificuldade quanto ao idioma, né? Quanto à língua inglesa. Tá certo, gente? Ficou claro? Então, nas frases negativas,